João 12, a partir do 9. João 12, 9 diz assim: Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia, então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa dele muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o Rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei, montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: Não estamos conseguindo nada. Vejam, todos estão indo com ele. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Felipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Bendito e maravilhoso Deus, exaltamos, engrandecemos e adoramos o Teu nome, Senhor. E suplicamos a ajuda do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor Deus, alcançar aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas. Que o Senhor venha com Tua palavra de sabedoria sobre nós, Senhor. Precisamos da Tua ajuda, da ajuda do Teu Espírito, Senhor Deus, porque somos totalmente dependentes de Ti. O Teu Espírito Santo, Senhor, tem total liberdade no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos, Senhor, toda distração, toda ação das trevas, tudo aquilo que vem, Senhor Deus, para nos atrapalhar, para roubar a nossa atenção, Papai. Nós Te louvamos, bendizemos e exaltamos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram lá até, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. No capítulo anterior deste João, nós vemos Jesus ressuscitando Lázaro depois de 4 dias, que já estava morto. De acordo com a Bíblia, quando a pessoa, naquela época, morria sem Jesus, ia para um lugar chamado Seio de Abraão, que também é conhecido como Hades. E Lázaro morreu,
e foi para um dos compartimentos. Quem morria sem Jesus ia para o local de tormento, quem morria com Jesus ia para o seio de Abraão. Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. E até Jesus morrer e ressuscitar, esse lugar existiu. Porque depois que Jesus morreu, a Bíblia fala que ele levou o cativo o cativeiro, ele levou aqueles que estavam ali no seio de Abraão, no Hades, levou com ele para o céu. Como Jesus ainda não tinha morrido, Lázaro estava lá preso, no seio de Abraão, aguardando Jesus morrer e ressuscitar, para poder resgatar ele. Porém, Jesus se antecipa, não espera morrer, vai lá e ressuscita o homem que já estava preso no Hades. E quando ele ressuscita depois de 4 dias, a notícia se espalha e uma multidão de pessoas começam a ir ver o milagre. Eles querem ver se era verdade que Lázaro tinha ressuscitado. E tem um texto aqui na Bíblia que nos dá, vamos falar assim, uma sugestão, não é uma certeza, que este Lázaro era um homem doente e leproso. E Jesus, amigo dele, não o cura, mas o ressuscita. Então nós cremos que Jesus cura, ele cura, porém ele não cura quando a gente quer. Ele cura quando ele quer. E Lázaro ele não curou. Não sei se Lázaro estava com lepra, qual era a enfermidade. Eu só sei que a enfermidade levou ele à morte. E Jesus teve a chance de curá-lo quando estava com ele vivo. Teve a chance de curá-lo quando já estava em outra cidade, chegou a notícia que ele estava doente, e Jesus não o fez. Por quê? Porque tinha algo preparado, algo maior para a vida desse homem. Então Jesus ressuscita Lázaro e uma multidão de pessoas vem para ver o milagre. Eles não foram ali só para ver Jesus. Pelo contrário, muitos estavam interessados em ver Lázaro. E isso é tão claro e tão forte que no versículo 10 fala assim, ó: então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também. O cara tinha acabado de morrer, ressuscitou, os caras queriam matar ele de novo. Por quê? Porque milagres atraem o povo. Simples. Os milagres atraem o povo. E os milagres, vamos falar assim, ajudam, dá uma ajudinha básica, quase que totalmente, levando o povo à conversão. Pois por causa dele, muitos judeus estavam abandonando seus líderes e crendo em Jesus. Eles não estavam crendo em Jesus por causa de Jesus. Eles estavam crendo em Jesus por causa do Lázaro que ressuscitou, por causa do milagre que aconteceu. E o que é isso? Em Mateus capítulo 11, quando Jesus chega em Jerusalém para a festa, ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Só que um pouquinho antes, ele declara uma sentença de juízo. Ele fala: ó, se cidades gentílicas, Tiro e Sidom, tivessem visto os milagres que eu fiz aqui no meio de vocês, Corazim e Betsaida, há muito tempo que eles teriam se convertido. E um desses milagres que ele fala, que foi feito ali em Corazim e Betsaida, era esse da ressurreição de Lázaro, que estava ali na região. O que Jesus nos ensina? O evangelismo é bom, legal. Muitas pessoas evangelizam para, vamos falar assim, tirar um peso da consciência. E eu já vi muito isso. Tem gente que anda lá com o panfletinho no bolso,
tal, em qualquer lugar, vai lá, sai entregando para as pessoas, tu não está lá, entregou, não aconteceu nada. A pessoa não se converteu, não se entregou, mas eu fiz a minha parte. Eu tirei o peso da minha consciência. Eu fui lá e fiz, entreguei. Tá, mas não ganhou a alma. Não teve impacto nenhum. Ou seja, você fez um esforço que não trouxe resultado nenhum para o reino. Se não trouxe resultado, não valeu. Então Jesus ele está falando, ele está deixando bem claro, e ele vai mostrando em vários textos que o evangelismo efetivo, o evangelismo que traz resultado, é aquele que provoca milagres. Dá um exemplo bem básico. Se você chegar num local, vamos falar assim, como eu já vi numa praça, tinha um cadeirante que ia nessa praça toda vez. Todo mundo conhecia ele lá. Se você for lá e orar com ele e ele levantar, os que estão ao redor serão impactados pelo milagre. Os que já viram ou conheceram ele vão procurá-lo para ver se o milagre é real. E interessante, eles vão começar a crer em Jesus Cristo. Então, ou seja, nós precisamos ver milagres. Quando nós começamos a ver milagres, o evangelismo vai se tornar efetivo. Não sei se eu já contei aqui, eu fui fazer um evangelismo lá em Teófilo Otônio, no interior, 2 horas para dentro de estrada de chão. Nós paramos numa casa, e nessa casa tinha um cadeirante. Sofreu um acidente de moto, quebrou a vértebra, não tinha mais jeito de voltar a andar. E detalhe, lá é interior do interior do interior. Encontramos até com onça no meio do caminho. Ele precisava tomar uma injeção, que por causa do acidente, o organismo não funcionava direito. Aí ele tinha que tomar essa injeção para o organismo funcionar. E essa injeção tinha que sair para uma outra cidade, algumas horas de distância, para conseguir essa injeção. Ele não tinha como, aí algumas pessoas iam, buscavam, trazia para aplicar a injeção dele. Aí nós paramos nessa casa. Aí a primeira coisa, o filho, pequeno, dor de cabeça, tomava remédio, não resolvia, nunca passava. Se toma remédio, um resolve, é bem capaz que não seja físico, seja espiritual. Aí a primeira pergunta, posso entrar no quarto dele? Não precisei nem entrar, a hora que nós chegamos na porta, tinha um negocinho pendurado na porta. Tal de filtro do sonho, já ouviu falar? É um negocinho lá, cheio de pena, coisinha aqui, fio do sonho. Aí eu falei para a mãe, você quer que seu filho seja curado? Quero. Joga essa porcaria fora. Demorou uns 20 minutos para ela jogar ainda, tá? Tudo católico. Oxe. Aí jogou fora, orei, a dor do menino sumiu. Uns 4 meses depois, a gente entrando em contato, porque lá é difícil de pegar sinal de telefone, a dor não tinha voltado no menino. Beleza. Aí agora vamos para a missão impossível. Vamos para o cadeirante. Estava em 2. Um era o Paulo. Não está aqui hoje, mas ele estava lá. Aí comecei a orar com o cadeirante. Ele não mexia nada para baixo. A hora que nós começamos a orar com ele, as perninhas começaram a fazer assim na cadeira. Ele não mexia a perna. Só que ninguém tinha me falado que ele não mexia. E ele lá mexendo a perna, eu falei, é normal, vai tentar levantar. E mexendo a perninha, mexendo, tremendo. A hora que ele conseguiu botar o pé, tirar do coisinho lá e botar o pé, o Paulo veio e tirou o negócio da cadeira de roda para ele botar o pé no chão. Falei, agora ele firme e levanta. Aí entra 2 pessoas. E assim, a casa onde nós estávamos, a sala, é metade da salinha das crianças. Então já estava ali do lado da porta, já estava 2, 3, 4, tinha 5 pessoas e entra mais 2, ou seja, não cabe. Aí um desses que entram, enquanto eu estou orando com ele, a perna está mexendo, entra e encosta em mim. Eu estava de costas, entrou, encostou em mim. No que encostou em mim, caiu no chão endemoniado. E dando trabalho.
Aí eu tive que parar de orar com o cadeirante. Fui pro outro, que depois foi descobrir que era o pai do cadeirante, para expulsar os demônios. Aí, uma confusão, porque tinha mais uma pessoa com ele, foi pro outro e tal, não sei o que. Então, eu sei que depois que acabou que nós não oramos mais com o cadeirante. E fomos embora. Já estava ficando bem escuro, nós tinha que correr para chegar no outro vilarejo, que era perigoso. Fomos embora. Depois de 4 meses que a gente ligou lá para saber do menino, a esposa falou, ó, ele não está tomando mais injeção, o organismo já está funcionando normal. Resumo, a casa, os 2 que chegaram depois, se entregaram a Jesus Cristo. Por quê? Porque viram milagre. E é o que Jesus está falando. Quer que o evangelismo seja efetivo? Tem que ter milagre. Ó, estou convidando fulano para vir na igreja, mas ele não vem. Mostra o milagre para ele. Porque ficar só de boca, só falando, não funciona. Não vai em lugar nenhum. Você pode, depois de alguns anos, tentar ganhar um. Mas não funciona. Porque Jesus falou, se tivesse feito os milagres, se eles tivessem visto, há muito que teriam se convertido. Jesus está falando, ó, eles vieram para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. E muitos judeus estavam abandonando seus líderes, crendo naquele que operou o milagre, Jesus. Então a gente precisa entender como que o reino de Deus funciona. Tem um pessoalzinho aí que entendeu. Aí o pessoal ia para a África, começava a fazer culto para 50, 100, 200, 300 mil pessoas, e uma multidão, quase que a totalidade de que estavam lá, aceitavam Jesus. Por quê? Porque quem não tinha braço, o braço crescia. Quem era cego começava a enxergar. Quem estava ali morto já há 20 dias, ressuscitava. Isso nos nossos dias. E assim milhões de pessoas na Índia, na África, em vários lugares do mundo, se converteram a Jesus Cristo. E nós, nada. Aí você convida, chama, entrega o panfletinho, entrega o cartão, não sei o quê, e nada. Ah, mas, não, eu estou evangelizando. Não, você está querendo tirar um peso da sua consciência. Porque Jesus falou assim, ide, é uma ordem. Aí ele fala assim, fazei discípulos, é outra ordem. Jesus não mandou você tirar o peso da consciência. Ah, eu vou lá, ó, estou lançando a semente, que lindo. Não, Jesus mandou você fazer discípulo. Para fazer discípulo você tem que ganhar alma. Senão não funciona. O evangelho hoje está muito brincadeira. Tem muita gente preso com espírito de religião, pessoas que cresceram debaixo de opressão, até mesmo dentro da igreja, que ficam fazendo as coisas para tirar o desencargo da consciência. Não, eu fiz. Porque o lema de missões é assim, ó. Se você não vai, você ora e contribui para quem vai. Mas Jesus em momento nenhum falou assim, ó, não vá não, mas ora e contribua para o outro irmão ir. Não, ele está mandando você, ir de você. Só que para ficar mais fácil, para tirar o peso da consciência, então eu pego a minha responsabilidade, deposito no outro, falo assim, vai, vai lá, eu estou orando e estou contribuindo, aleluia. E eu não faço a minha parte. É o que o pessoal fala, né? Tem gente que quer ser missionário, quer ir para o campo missionário, quer ir lá. Muitos querem ir para fugir de problemas aqui, fugir do insucesso aqui, porque faz as coisas aqui não dá certo, principalmente no reino de Deus. Então agora eu vou para longe, vou para um lugar onde ninguém me conhece, que eu vou ter uma nova chance. Vai quebrar a cara. Porque se você não consegue ter sucesso aqui, se você não consegue fluir aqui, você não vai fluir lá. A Bíblia fala, ó, aqueles que têm prazer na lei do Senhor, tudo quanto fizer prosperará.
E não é prosperará aqui, ou prosperará lá, em outro lugar, não. Vai prosperar onde estiver. Tudo que fizer vai dar certo. O negócio vai fluir, vai andar. Mas para isso tem que amar a lei do Senhor. Tem que amar a palavra do Senhor. Senão não vai. Pastor, eu não consigo me libertar de um pecado. Eu não consigo ser liberto de uma enfermidade. Eu não consigo ser liberto de dores. Eu não consigo ser liberto disso e daquilo. Primeira coisa, mais importante, você ama a palavra de Deus? Pastor, eu não consigo fluir na vida. Trava. Não vai. Primeira coisa, você ama a palavra de Deus? Porque quando você ama a palavra, tudo que você fizer prosperará. Tudo vai dar certo. E amar a palavra é você obedecer a ela. Então eu tenho que amar, eu tenho que passar tempo, eu tenho que conhecer a palavra e eu tenho que obedecer a palavra. Aí tudo que eu fizer vai prosperar. Tem pessoas que não enxergam. Acha que agora o negócio está bom, está mais ou menos, está tudo lindo. Daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, algum ano, bate o câncer. Bate uma doença que não tem cura. Cai numa cama entrevado, não consegue se mexer. Fica desempregado, entra no fundo do poço. As coisas que pareciam que estavam bem, dá uma reviravolta, fica tudo ruim. O teto desaba da casa. Ai, por quê? Porque eu não amo a palavra do Senhor. Porque se amar a palavra do Senhor, tudo que fizer prosperará. Está na Bíblia. Deus, ele tem que cumprir. Deus tem que cumprir com a palavra dele. Isso ele garante. Então eu preciso começar a fazer a minha parte. Então, para que um evangelismo seja efetivo, funcione, por isso que eu ainda vou na linha dos antigos. Para você fazer o evangelismo, você tem que orar, você tem que jejuar, tem que buscar dons do Espírito Santo, tem que ser cheio do Espírito Santo. Quantos testemunhos a pessoa vai lá, vai entregar um panfletinho para alguém que está passando no meio da rua, ela entrega o panfletinho e vai falar com a pessoa. Aí na cabeça dela ela está falando com a pessoa. Mas o que a pessoa está ouvindo é assim, aí a pessoa já pega, já cai de joelho, eu quero Jesus, não precisou falar nada. O que aconteceu? Estava cheio do Espírito Santo. Aí a pessoa não é cheia do Espírito Santo, quer evangelizar, quer tocar na igreja, quer fazer não sei o quê, vai ser visível para todos, vai ser visível que não vai dar certo. Então precisa. Aí nós temos aquele negócio chamado de comunismo, né? Tem um monte de gente que conhece o tal do comunismo. E infelizmente, o povo está brigando aí com um partido político que vai trazer o comunismo. Não, o comunismo já está aqui. O comunismo está dentro da igreja. O comunismo está dentro da igreja. E já entrou, faz tempo. Sabe porque qual que é o princípio do comunismo? Você depende do Estado para tudo. Você é totalmente dependente do Estado. Você não faz nada que o Estado não queira que você faça. Você não tem liberdade para agir, tomar as suas decisões. Por quê? Porque você está dependente do Estado. Isso está dentro da igreja. Se queimar a luz, já falei isso aqui, já aconteceu, tá? Queimou a luz, ninguém troca. Fica esperando o pastor trocar. Tem que fazer evangelismo, ninguém vai. Fica esperando o pastor para fazer. O que é isso? É comunismo. É um conceito que já entrou dentro da igreja, entrou dentro da nossa casa, já entrou no nosso convívio, na escola, no trabalho, em tudo quanto é canto. O negócio não é quando um governo se declara comunista, o negócio é quando a ideologia entra dentro do nosso coração e a gente nem percebe. Tem um negócio chamado de ingratidão e infidelidade, que destrói as pessoas, principalmente dentro da igreja. Tem pessoa que não é fiel à sua igreja. Ora está aqui, ora está lá, faz isso, faz aquilo, não dá satisfação, não sei o quê. Não tem compromisso com o local, não tem compromisso com o corpo, com as pessoas que estão ali. Acha que é do jeito dela. Não, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho um chamado. Aleluia! Mas o compromisso vem antes do chamado.
A obediência vem antes do chamado. O fazer, ele só vai funcionar, só vai dar certo, você só vai ver unção na pessoa se antes ela tiver compromisso, se ela for obediente, se ela não fizer a sua vontade, mas se ela estiver debaixo de autoridade, obedecendo, senão não funciona. Por quê? Porque Deus quis assim, Deus estabeleceu assim. Deus falou, eu vou dar o livre-arbítrio para o homem. Vou deixar ele escolher. Que coisa horrível que Deus fez. Ele deixou. Estamos aqui desgraçados, com doença, morrendo por causa disso. E o homem continua fazendo escolhas erradas, mesmo tendo a palavra. Não deixei as vossas congregações, como é costume de muitos. Hebreus 10. E o povo deixa, não está nem aí, não obedece. E quando você não obedece, vão falar assim, um versículo, você quebrou a lei toda, diz a Bíblia. Então tem coisas que para fluir, que para você ser cheio do Espírito Santo, para você começar a ver resultado, prosperar, as coisas irem, tem que começar a obedecer. Tem que estar debaixo de autoridade. Tem que se sujeitar, tem que se sacrificar, tem que abrir mão. Quando fala, dá ouvidos a quem está falando. Tem gente que entra num ouvido, sai no outro. O que acontece? A vida trava. Não sai do lugar. E o pior é que tem gente que é tão cego, que quando vão falar assim, tem um avançozinho pequeno, ai, aleluia. Mas um consegue abrir, está cego pelo diabo, um consegue abrir o olho e vê que a vida está toda travada. Porque um obedece a palavra, um obedece a autoridades. O que é isso? Vai sofrer. A hora que achar que está dando certo, a casa cai, vem a dificuldade, vai sofrer. Por quê? Porque está fazendo do seu jeito, está atendendo ao seu eu, e não flui. Então Jesus, ele vai dando sinais, ele vai nos mostrando como que funciona o reino de Deus. E na questão de ganhar almas, é muito importante que o comunismo não esteja no nosso coração. Porque o comunismo é assim, quem tem que jejuar é o pastor. Quem tem que orar pelo enfermo para ele ser curado é o pastor. Quem tem que fazer isso aqui, o submonte, é o pastor. É o pastor que tem que buscar. É o pastor que tem que fazer. O pastor que tem que ser cheio da unção. Na minha Bíblia fala que é você. Fala que são todos. Não fala assim, pastor, ide pregar o evangelho. Não, ele está mandando todos os discípulos. Aceitou Jesus, se converteu de verdade, você virou discípulo. Ele está mandando você. Quando você não faz, você desobedece. Quando você desobedece, a desobediência é chamada pecado. Quando você peca, você faz um contrato com demônios. E os demônios têm autoridade para tocar na sua vida em qualquer área que eles quiserem. Área física, espiritual, emocional, vai tocar com enfermidade, vai tocar no serviço, vai tocar no dinheiro, vai tocar num monte de lugar. Por quê? Porque eu não sou obediente. E eu tento tirar a carga, tirar da minha consciência o peso. E quando você tira o peso da sua consciência, você deposita em outro. Então, não é, eu já fiz minha parte, está aqui, tum, agora com ele. Eu já fiz a minha, tum, agora com o outro. Interessante. Jesus, ele fala o contrário, ele fala assim, nós devemos carregar as cargas um dos outros. Não é tirar de mim e colocar no outro, não, eu tenho que carregar do outro. Ele fala assim, se a pessoa está fraca, não consegue carregar, bota ela no ombro e leva ela junto. Os mais fortes precisam carregar os mais fracos. É o contrário. Então eu não posso ficar tirando o peso da minha consciência, fazendo alguma coisa que eu acho que está certo. Porque eu só vou saber se está certo se der resultado. João Batista, ele deixa isso bem claro. Apresentai frutos dignos de arrependimento. Jesus fala, nós precisamos dar frutos, os resultados têm que ser vistos. Só que para eu poder ter um resultado que é visível, eu tenho que pagar um preço.
Mas não é pagar um preço para a minha salvação, porque esse Jesus já pagou. Eu tenho que pagar um preço para eu manter a salvação. Eu tenho que pagar um preço para eu ter unção. Porque se você não pagar o preço, e o preço exige luta, a vitória só vem quando você vence a luta. Se você não pagar o preço, seu coração que é enganoso vai tirar a sua salvação. Seus desejos, a sua mente, vai tirar a tua salvação. Porém, quando eu pago um preço para manter a minha salvação, junto com ela, vem um negócio chamado unção. E a unção, ela vai curar enfermos. A unção vai libertar cativos. A unção vai botar demônios para correr. A unção vai pegar toda a opressão que nos circunda e vai mandar elas embora. É a unção. E às vezes nós corremos atrás da unção dos outros. A pessoa ela tem unção, eu vou atrás dela. Quantos que eu conheço que ficam indo atrás das irmãzinhas de oração, do ciclo de oração? Tá lá grudado, corre para lá, para cá e não sei o quê. E a vida continua do mesmo jeito, não muda. Porque elas têm unção para curar. Tem unção para expulsar demônio. Mas a unção não transforma o caráter. A unção do outro não transforma o meu caráter. O meu caráter só vai ser transformado quando a unção vier sobre mim. Então eu só vou mudar o meu jeito de pensar, o meu jeito de achar. Eu sou um derrotado. Nada dá certo. Eu só sofro. Você pode correr atrás da unção dos outros. Ela não vai mudar a sua forma de pensar. E a sua forma de pensar que te coloca em cativeiros, em prisões. E Jesus está falando, é necessário milagre. Porque quando tem milagre, multidões vão ser atraídas. As pessoas vão ser atraídas pelo milagre. As pessoas vão ser atraídas pela unção que realiza o milagre. E quando essa unção começar a funcionar, o ganhar almas, o fazer discípulos, vai ser muito mais fácil. Ficar em Jerusalém, quietinhos, se escondam, até que do alto sejais revestidos de poder. Para que é o poder? Para testemunhar. Ele não mandou o povo saindo, vai testemunhar. Não, ele falou, fica quieto, busca a unção, busca o poder, para depois vocês irem e começarem a dar resultados. E uma pregação vai dar 3.000, a outra vai dar 5.000. Por quê? Por causa da unção. Pedro não parou para pregar. Pedro primeiro levanta o paralítico. E a visão do milagre andando e se mexendo atrai uma multidão. Pedro, cheio do Espírito Santo, vê a oportunidade, porque o milagre já tinha sido realizado. Agora ele só fez a segunda parte. Lázaro ressuscitou. O paralítico na Porta Formosa levantou. E agora? Agora é só levar eles a crer em Jesus Cristo. Eles vão abandonar os seus líderes e vão crer em Jesus Cristo. Esse é o princípio. É assim que funciona. Pegar a história do avivamento na igreja, é assim que funciona. Quando começam os milagres, as pessoas estão mais suscetíveis a crerem em Jesus Cristo. Então nós precisamos ser provocadores de milagres. Então não é simplesmente eu chegar, pegar o panfletinho, já fiz muito isso, já vi que não funciona, chegar e entregar na mão da pessoa. Deus te abençoe. Jesus te ama. Não, você precisa ser cheio do Espírito Santo para chegar com o panfletinho na vida da pessoa. O Senhor está me falando que você tem depressão. Eu vou orar agora e você vai ser curado. O Senhor está me falando que você tem um câncer no rim. Está sentindo dor, né? Do lado direito, Eu vou orar agora, essa dor vai sumir, você vai ser curado. Aí você vai ganhar aquela pessoa, você vai ganhar a família dela e vai ganhar aqueles que conhecem aquela pessoa. Por quê? Porque Jesus está falando isso. Se tivessem feito os milagres aí no meio dos gentios, nós somos gentios, há muito que eles teriam se convertido. Eu me converti por causa de um milagre.
Fiz a primeira besteira. Aceitei um convite e fui para a igreja. Foi a primeira besteira que eu fiz. Aceitei o convite e fui para a igreja. Aí lá dentro da igreja, aí veio, fiz a besteira e veio a doideira. Comecei a ouvir uma voz. Ó, pode levar para o hospício. Depois de uma semana, ainda na igreja, eu pergunto, que voz é essa? Quem está falando comigo? Ele falou, sou eu, Jesus. Eu falei, mas você não está pendurado lá na parede? Ele falou, não, eu estou vivo. Pronto, acabou. Depois disso, tem 12 anos que eu nunca mais saí da presença dele. Nem me desviar um pouquinho, me desviei. Porque eu vi um milagre. Eu vi um milagre que ele está vivo. Ele falou comigo. Para mim foi suficiente. Tem outros que você vê um monte de milagre e não se converte. Para mim, eu ouvi ele falar comigo, falou, pronto, acabou. Acho que é mais fácil, né, eu morrer de alguma forma do que me desviar. Porque o milagre de Jesus veio até mim. E tudo que a pessoa que me convidou, que me levou para a igreja fez, tudo que ele fez foi fazer um convite. Mas depois eu fui saber, já estava um mês jejuando para fazer o convite, estava orando e tal, estava em cima, estava com o meu nome lá embaixo do joelho orando. Aí eu acho que é simplesmente chegar, pegar um papelzinho e tal. Ó, esse papelzinho tem uma mensagem bonita, hein? Esse vai funcionar. A pessoa não lê. Se você entregar 1000 em um lê, é muito. Se lê inteiro, então, acho que é 0. Não lê. Quantos testemunhos, a pessoa vai lá entregar ou coisa. Tá bom, eu pego. O que está escrito aí? Quem está entregando não sabe, porque nem ele leu. Ele não crê no que ele está fazendo e quer que a outra pessoa creia. Por quê? Porque é desencargo de consciência. E não funciona. No reino funciona uma coisa: unção. A unção despedaça o jugo na minha vida e na vida de quem eu quero abordar. Só que se eu não tenho unção para mim, como que eu vou querer que a unção alcance? E a unção é um agir do Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo quem convence. Então, se eu conseguir ter a unção na minha vida, fazer igual Davi falou, Senhor, enche o meu cálice até transbordar. E quando ele transbordar, ou seja, quando a unção sair de mim e tocar na outra pessoa, aí o Espírito Santo convence ela. Está na Bíblia. É algo que funciona. Mas para funcionar mesmo, para a gente ver resultado, tem que pagar o preço. Como eu disse, não é o preço para a salvação. Jesus já pagou esse. É o preço para você ter unção. E a unção ela é tão linda que ninguém consegue explicar. Eu vi um pastor, presidente aí de uma grande denominação, que conseguiu explicar a unção. Achei lindo, até eu parei de tentar explicar, peguei a explicação dele. A unção é assim, ó. Uns são, outros não. Pronto, acabou. Essa é a explicação. Uns são ungidos, os outros não. Acabou, porque quem tem a unção, isso é diferenciado. A pessoa olha para a sua cara e vê você brilhando. A pessoa olha para a sua cara e diz que tem algo diferente. Tem algo especial. Outros não. E os que são não, são porque querem ser não. Porque a mesma oportunidade que aquele que tem a unção teve, o que não tem a unção também tem. Da mesma forma que esse buscou, o outro pode buscar também. É simples. Só que assim, até onde eu quero ir para salvar, para alcançar uma alma e trazer ela para o reino de Deus? Até qual o preço que eu quero pagar para atrair a unção na minha vida, levar essa unção para a vida da outra pessoa, para que ela seja alcançada pelo Espírito Santo de Deus e se converta e venha para o reino? Qual é o preço que eu estou disposto a pagar? Eu preciso entender. O Evangelho é algo, vamos falar assim, eu vi isso alguns anos atrás.
achei um absurdo. E a pessoa que me falou isso não tem o entendimento que eu tenho agora. Ela falou de uma forma, vamos falar assim, pejorativa. Eu vou falar, você vai achar que é uma forma pejorativa. Depois eu explico que não é. A pessoa falou assim para mim: o evangelho de Jesus Cristo é para pessoas inteligentes. Eu falei: então os coitadinhos, menos favorecidos, estão lascados, né? Eu achei um absurdo quando ele falou. Mas agora eu entendo. Porque está na Bíblia. Hebreus 11:3. Pela fé nós entendemos. O entendimento nos torna inteligentes. E quando nós entendemos e praticamos aquilo que foi o fruto do conhecimento, que foi explanado, entendido, quando nós botamos em prática, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então aqueles que começam a ter um entendimento, começam a ser diferenciados. E detalhe, tem pessoas que tiveram um entendimento só de um pedacinho, e mergulharam nesse pedacinho, e foram cheios do Espírito Santo. E são usados assim absurdamente por Deus. Mas tiveram entendimento só do pedacinho. Imagina se tivesse um entendimento maior. Aí nós fugimos do entendimento. Que para ter um entendimento tu tem que pagar um preço. Porque não é com palavra de sabedoria humana. Não são os homens que vão nos ensinar. A Bíblia fala: o Espírito Santo Consolador vos fará entender todas as coisas. O homem pode trazer o conhecimento. O pastor pode chegar, o palestrante, o conferencista, seja lá o nome que você quiser dar, pode trazer o conhecimento. Mas o entendimento, só o Espírito Santo de Deus que dá. E para você receber o entendimento, você precisa ter intimidade com Ele. E para ter intimidade, você tem que passar tempo com Ele. Para passar tempo com Ele, tem que pagar preço. Tem que abrir mão de um monte de coisa. O que é isso, pastor? Evangelismo inteligente. Milagres vão levar pessoas a crerem em Jesus Cristo. Os milagres que foram feitos no meio do povo de Deus, quando eles estavam saindo do Egito, quando eles estavam ali no deserto, não fez com que eles crescem. E infelizmente no nosso meio hoje, tem alguns que estão aqui dentro do arraial de Israel, que mesmo vendo o milagre não crê. Está na Bíblia, aconteceu lá, se repete aqui. Porém aqueles que creem, e não ficam só vendo milagres, mas começam a buscar, para que os milagres começam a acontecer através da sua vida, meu amigo, vai ficar igual Josué e Caleb. Nós queremos comer os gigantes. O povo queria os frutos grandes da terra de Canaã. Os dois falaram: nós queremos comer os gigantes. Nós estamos com 80 aninhos, mas nós queremos pegar eles. Porque eles entenderam. Eles entenderam como que funciona. E quando a gente entende, o Senhor nos dá forças. Que Ele precisa de pessoas com entendimento para botar em prática aquilo que é a vontade dEle. No dia seguinte, depois dos pastores, dos chefes dos sacerdotes quererem matar Jesus e um milagre, que o diabo é assim, tá? O diabo usa religiosos, tem muitos no nosso meio que querem matar o milagre, querem matar o agir do Espírito Santo, querem matar a manifestação de poder de Deus. Tem igreja que nem deixa. Começar a ter alguma coisa diferente, não pode. Por quê? Porque os chefes dos sacerdotes querem matar o milagre, querem matar Lázaro. E a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque isso contagia. O espírito de religião que estava sobre os chefes dos sacerdotes, que está sobre muitas igrejas hoje, ele contagia, ele pega na gente. E às vezes você também não quer ver milagre, você não quer buscar milagre. Por quê? Porque o espírito de religião já pousou, falou: não precisa disso não. Vai para a igreja, canta louvor,
ouve a palavra, volta para casa e vive sua vida. Você não precisa fazer nada diferente. Você não precisa ir além. Aquele negócio, só crê, será salvo tu e a tua casa, aleluia. Que bom, naquele momento teve um terremoto. O cara achou que os presos iam fugir. Ele já estava com a sentença de morte declarada. Para onde que ele vai agora? Só para Jesus, não tem ponto de correr. Vou aceitar Jesus aí em minha casa. Já vão batizar já. Pô, foi rapidinho. Na pandemia, em muitos lugares, muitas pessoas aceitaram Jesus. Tinha gente que ia até para a janela dos prédios para ouvir os outros tocando na janela. Acabou a pandemia, você não ouve mais nem barulho. Por quê? Porque o momento, a situação, a coisa difícil aperta, as pessoas ficam mais propensas. Elas estão mais sensíveis. Aí depois que acaba, vem a bonança, o coração continua ficando duro. A pessoa está enferma em cima da cama, fica 3 anos lá. Aí é curada, levanta. Passa alguns meses, o coração fica duro de novo. Porque ela é ingrata. Ela não consegue ser fiel. E muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, isso é importante, hein? Mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. E no dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa, agora já está em Jerusalém, ouviu dizer que Jesus estava chegando. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosanas, bendito que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o rei de Israel. Só que as pessoas estavam com uma outra visão de Jesus. Jacó, lá em Gênesis 49, ele profetiza sobre o jumentinho. Não sei se vocês sabem, mas jumento às vezes empaca. E a Bíblia fala que esse jumento aqui nunca tinha sido montado. Agora imagina, se um jumento que já está acostumado, que já é domado, está acostumado a ser montado em paca, imagina um que nunca montou. E Jesus pegou o jumentinho para entrar na cidade. E o povo gritando: o rei vem, o rei vem, o rei vem. Só que o rei que eles estavam esperando vir, ia vir montado num cavalo branco, de guerra, para tomar a cidade da mão dos romanos. Jesus não foi: eu vou no jumentinho que empaca. Que ainda não era o momento. Jacó falou. Primeiro ele vem como um leãozinho. E depois o leão velho vai estar dormindo. E vai chegar no momento que esse leão velho, ele vai ser acordado. E o leão velho, quando acorda, ele ruge e já vai procurando as presas. Já vai procurando o inimigo para conquistar o território. Que fala do período depois do arrebatamento da igreja, onde Jesus vai vir para conquistar o seu povo, o povo de Israel, que vai estar ali sofrendo com a guerra de Armagedon. Nesse momento Jesus fala: eu venho montado no jumentinho, eu venho humilde. Quem quiser crer em mim, vai ter que crer assim, num Jesus humilde. Num Jesus que cura enfermo, expulsa demônio, mas ele não veio para reestabelecer o controle da nação. Ele não veio para tirar o poder dos romanos e passar para o Bolsonaro, quer dizer, passar para o povo judeu. Não. Jesus veio como homem, se humilhou, estava nem aí para a política, ele veio para cumprir aquilo que o Pai tinha determinado para ele. Que era o quê? Buscar o que se havia perdido. Como que se busca o que se havia perdido? Curando, expulsando demônios e ressuscitando mortos. Hoje nós estamos perdendo muito tempo tentando tirar o governo dos romanos para passar para os judeus de novo. Ao invés de fazer a missão que Jesus nos sucumbiu. Jesus fala assim: vocês farão obras maiores que a minha. Jesus fala assim: eu vos dou todo o poder e autoridade que foi me dado pelo meu Pai.
Eu vim para desfazer as obras do diabo. Vou para o meu Pai, agora continua com vocês. Desfazer as obras do diabo. Ao invés de tentar restaurar governos na mão, na força. É por isso que nós não vemos frutos, coisas produtivas acontecendo na nossa vida, porque nós estamos preocupados, estamos nos envolvendo com aquilo que Jesus não se envolveu. Em vez de ser imitador do mestre, eu estou fazendo ao contrário do que o mestre fez. E a gente fala, alerta, e as pessoas não querem dar ouvidos. Aí fica difícil a coisa fluir e acontecer. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, verso 16. Mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele. E também que era isso que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus, quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. A unção vai fazer com que a notícia se espalhe. Quando as pessoas souberem que você carrega uma unção, pessoas vão até você. Esse é o fundamento. A Bíblia fala, quando Jesus for levantado, atrairei todos a Ele. Ele fala, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Como que Jesus é levantado? Através da unção do Espírito Santo. A unção vai atrair pessoas para despedaçar os jugos. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então tem uma sequência. Então primeiro acontece o milagre. Aconteceu o milagre, as pessoas vão agora em busca do milagre. Vão querer ver. Esse é o poder de testemunhar. Você vai testemunhar de um milagre. Você vai testemunhar de algo que Jesus fez de forma sobrenatural. Então, fez o milagre, as pessoas vão começar a ouvir falar e vão buscar o milagre, vão buscar Lázaro. Elas vão até o milagre. Depois que elas viram o milagre, primeiro milagre acontece, as pessoas ficam sabendo, aí elas vão até o milagre. Aí quando elas veem o milagre, aí elas vão se encontrar com Jesus. É uma sequência. Então, primeiro eu tenho que trazer a unção para a minha vida. Aí eu tenho que pegar essa unção que está sobre mim e aplicar ela na vida de uma pessoa para que o milagre aconteça. Quando o milagre acontecer, as pessoas vão querer ver o que é esse milagre, o que será que é verdade, o que aconteceu. E quando elas virem o milagre, aí elas vão querer se encontrar com Jesus. É uma sequência. Está aí, ó, é uma sequência. Então primeiro faz o milagre, ressuscita Lázaro. As pessoas vão ouvir e vão até Lázaro para ver o milagre. Fazendo isso, elas vão começar agora a querer se encontrar com Jesus. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: não estamos conseguindo nada. O inferno não consegue nada. Quando pessoas começam a se converter a Jesus Cristo. Por quê? Porque aqueles que não são convertidos a Jesus estão presos nas trevas, estão nas mãos do diabo. Quando elas se convertem, elas saem das trevas, elas saem das mãos do diabo. E o inferno fica, não estamos conseguindo nada. Olha lá, todos estão indo com ele. Sequência. A pessoa está presa na mão do diabo, está sofrendo. Opera um milagre. Se não for na vida dela, opera na vida de um conhecido. Que ela vai ver, vai querer Jesus e vai ser liberta da opressão demoníaca. Sequência. É Bíblia. Deus trabalha com princípios. Deus trabalha com ordem. Deus é ordeiro. Tem sequência. Apesar que tem várias sequências. Mas se você pegar uma e botar para
funcionar, você vai ver fruto, você vai ver resultado. E esse negócio de tira o peso da minha consciência, eu estou fazendo por fazer, porque é a minha obrigação, tal. Eu oro e contribuo. Não funciona. Não foi assim que Deus estabeleceu. Tem que contribuir? Você tem que contribuir. Tem que orar? Você tem que orar, mas você não tem que tirar a responsabilidade de você de ir, de fazer, de ganhar a alma. É ir de fazer discípulo. A pessoa só vai deixar o vício, só vai deixar o lamaçal do pecado para ser discípulo se ela se converter. Então não está escrito, ele podia falar, vai, ganha alma e faz discípulo. Não, ele omite a parte do ganha alma. Ele fala, vai e faz discípulo. Porém, para fazer discípulo, primeiro você tem que ganhar a alma. Não estamos conseguindo nada, diz o inferno. Vejam, todos estão indo com ele. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não judeus. Olha os gentios no meio. Olha os gentios. Eles foram falar com Felipe, que era da cidade de Betsaida, aonde Jesus fez muitos milagres e o povo não se converteu. E pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Se a pessoa chegar para você no meio da rua, alguém que trabalha com você, e falar assim, eu quero ver Jesus, o que você vai falar para ela? Pô, legal, mas eu também nunca vi. É isso que você vai falar para ela? Eu quero ver Jesus, e aí resolve, crente. Eu quero ver Jesus, me apresenta Jesus. Você vai falar o que para ela? Para você ter o que falar, você tem que pagar preço. Você tem que ter intimidade. Não, eu vou levar você lá porque meu pastor já viu Jesus. É o que eles fizeram. Felipe foi lá, foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus, em vez de levar os caras a Jesus. Jesus, tem um povo aí, uns gentios aí que quer te conhecer. Eles querem te ver, não sabe o que fazer. Tem gente que já viu Jesus e não sabe o que fazer. O que eu vou fazer? O que eu vou falar para eles? Se você não tiver o que falar, seu evangelismo não funciona. Se você não tiver algo diferente, não funciona. Você quer ver Jesus? Eu vi Jesus, mas antes de ver ele falou comigo, eu ouvi ele. Ele está vivo. Ele falou para mim, eu estou vivo, eu ouvi ele falando. Foi ninguém que me contou, não, eu ouvi a voz dele. Depois disso eu vi ele também. E eu já conversei e ele falou comigo. Ontem à noite, 3 horas da manhã, ele falou comigo. Ele está vivo. O que você vai falar para a pessoa? Não, eu vou te levar lá na minha igreja, tá? Isso eu estou falando das pessoas que querem ver Jesus. É um público que você não precisa evangelizar. Ele se auto-evangeliza. Eu quero aceitar Jesus. O que eu faço? O que você vai falar para eles? Não, eu sou de uma igreja, eu toco, canto, prego, não sei o quê, mas eu nem sou, eu não tenho dons, não sou batizado com o Espírito Santo, não ouço Jesus falar, nunca vi ele. Mas vamos lá na minha igreja, quem sabe você tem uma experiência diferente da minha? Se nem você crê, você acha que o outro vai crer? Através da sua fé. E o pior que Paulo fala, nós temos que ser imitador da fé. Então eu preciso buscar mais. Eu preciso mergulhar mais. O que a gente faz aqui de segunda-feira é um momento para você mergulhar. A gente até tenta fazer um períodozinho de louvor, mas não é para você ficar cantando louvor. É para você tentar entrar em comunhão, entrar nas regiões celestiais, para ouvir a voz dele.
para ver Ele. Não, mas a pessoa fica cantando, porque não quer ver Jesus. Ele é gentil. Enquanto você estiver falando, Ele não fala. Enquanto você não crer que Ele está presente, você nunca vai ver Ele. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos vão se consumir, Ele está aqui. E se você crer e fechar o olho, você vê Ele. Você só vai ver Ele de olho aberto se você for profeta mesmo. Agora, se não for, fecha o olho. Fecha o olho e creia. Você vai ver. É igual o tal de falar em línguas. Aqueles que crerem falarão novas línguas. Tem que deixar de ser incrédulo para poder falar. Está na Bíblia. Não, pastor, eu quero levar o choque. O anjo tem que descer marchando. Batendo a espada na perna. Eu tenho que encostar em mim para eu falar. Você vai queimar no inferno, porque você não crê na palavra de Deus. Que aqueles que crerem falarão novas línguas. Marcos 16. Aqueles que creem. Mas é o mesmo crer que aqueles que crerem e for batizados serão salvos. Então, se você não consegue crer para falar em línguas, você não crê para ser salvo. Você não vai crer que Ele está presente. Você não vai crer e ver Ele. Você não vai crer e ouvir. Porque tudo é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Ele não se agrada, Ele fica desagradado. Quando Ele está desagradado, o negócio é ruim. Não é bom não, vai por mim. Chegou a hora, Jesus responde: Jesus, eles querem te ver. Aí Jesus vira para os 2 discípulos. Não vou falar incrédulo, né? Coitadinho dele. Mas chega e fala assim, chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele é o grão de trigo, tá? Ele está lá no céu e foi jogado na terra. Pá! Mas só ser jogado na terra, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter morto ressuscitando, mas não vai ter a salvação. É preciso que ele morra. Se ele foi jogado na terra, se fez carne, habitou entre nós, agora ele precisa morrer. É isso que ele está falando. Se não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Lázaro, fruto de um milagre, eles querem matar Lázaro. Ele não está falando isso à toa, ele está se remetendo àquilo que estava em cima. Os versículos anteriores. Quem ama a sua vida, eu amo minha vida. Ai, que coisa linda. Tem gente que vira para mim e fala: nossa, pastor, você viu a paisagem? Você viu lá os matos? Você viu lá o sol, a lua? Ai, eu amo isso. Não, eu amo Jesus, não estou nem preocupado com isso. Esses dias eu fui viajar, tive que parar no carro, no estrado, bater uma foto, mandar para a pessoa. Olha, é isso aqui que você está falando? Eu falei, então tá bom, estou seguindo viagem. Para de me perturbar essa paciência. Quem ama a sua vida, vai perder a vida eterna. Agora quem não ama a sua vida, a ponto de morrer por Jesus, de morrer pela palavra de Jesus. Os grandes reformadores, eles não morreram por causa da igreja. Quem morreu por causa da igreja foi Jesus. Os grandes reformadores não morreram por causa de pessoas. Quem morreu por causa de pessoa foi Jesus. Os grandes reformadores morreram por causa da palavra de Deus. Então, se você é capaz de morrer pela palavra de Deus que você nem lê, o céu está garantido. Ele fala: ser fiel até a morte, e uma coroa lhe será dada. Mas agora, se você nem lê, como que você vai morrer por ela? Como que você vai demonstrar amor a Ele? Você não lê porque você não ama Ele. Você ama mais a sua vida. Então ele fala: quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo,
ganhará para sempre a vida eterna, a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai, olha que coisa linda agora, ó. E o meu Pai honrará a todos que frequentam o culto. É isso aí? Não. E o meu Pai vai honrar a todos que cantam, tocam, pregam e entregam o panfleto. É isso que está escrito ali? Não. E o meu Pai honrará aquele que me servir. Mas para servir você tem que obedecer. E 99,9999% das ordens dele estão na palavra. O 0,0001 é aquela que ela vem e fala no teu ouvido e manda você fazer. Os outros 99,999% está na palavra. Aí, mas como que você quer obedecer aquilo que ele vem falar no ouvido se você não obedece os 99,99%? Porque você nem conhece. Fica difícil. Então Jesus está falando, tem princípios. E quando os princípios começam a serem praticados e obedecidos, curas, milagres, prodígios, sinais, maravilhas vão acontecer. E quando isso começar a acontecer, nós vamos começar a expandir o reino de Deus de forma sobrenatural. Só que para isso eu tenho que deixar de ser o crente que frequenta o culto. Eu tenho que ser o crente que vem para o culto para adorar. Fora do culto, eu tenho que ser o crente que paga o preço, que cava poço, que busca unção, que ora, que jejua, que mergulha na palavra. Porque ter Bíblia só na hora do culto funciona. Querer orar só na oração que começa e fecha o culto funciona. Tem que ter vida lá fora com Deus, para você conseguir ser o verdadeiro adorador aqui dentro. Senão até a adoração não funciona. Vai ser igual o louvor que a gente canta. Senhor, a minha oração não passa de palavras. A minha adoração não passa de música cantada. É música. Não tem adoração, porque para ter adoração tem que ter unção. E quando tem unção, ela é sentida no ambiente. É algo diferente. E não é unção só daqui. A unção é daí também. Aí se não tem unção aí, não tem unção aqui, aí fica os não são. Aí os não são não tem graça, os não são não tem cura, os não são não tem milagre, os não são não tem frutos, os não são não tem resultado. Mas lembra que eu falei, a unção quando ela transborda, ela alcança, ela contagia. Então nós precisamos buscar unção. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Bem, vamos ficar de pé, vamos orar.